Vamos conhecer um pouco mais sobre o Ishamael e descobrir o que aconteceu de fato ali com ele no último episódio. Será que ele morreu? O que aconteceu? Será que ele vai voltar? Como foi tudo aquilo? Fala, Bozoca! Eu sou o Edson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente está falando muito sobre a Roda do Tempo, então já convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, acompanhar os outros vídeos e, claro, também me acompanhar nas minhas redes sociais, porque eu estou criando conteúdo específico por lá também sobre a Roda do Tempo, então já faço esse convite. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre ele, Ishamael, ele que começa enganando a gente, se passando ali pelo Tenebroso, o Dark One, o Grande Shaitan. Inicialmente, quando a gente conhece ele, fica achando ali naquele embaixo, principalmente dele com o Randy, que ele é o único e o grande todo-poderoso, mas na verdade, como a própria Moiraine fala lá na série, ele é somente, entre aspas, somente o grande general aí do Shaitan, o grande responsável e o mais forte dentre todos abandonados. Mas quem foi ele e quem era ele antes da ruptura do mundo, antes da Era das Lendas e da grande batalha ali que aconteceu com o Lews Therin? Ele chamava-se Elan Morin Tedronai. Tinha 3 nomes, e vale ressaltar que para alguém ter esses 3 nomes, conquistar 3 nomes, ele precisava ter grandes feitios aí para que ele conquistasse. É tanto que no caso da Lanfear era algo que ela cobiçava muito e ela nunca conseguiu atingir. Antes de ir para o lado das sombras, ele era um filósofo e sociólogo que ele já estudava essa batalha entre a luz e as sombras. Depois que ele passou para o lado das trevas, ele começou a criar várias teorias. Inclusive, ele tinha vários fãs porque ele lançava vários artigos e livros de forma filosófica, instigando para que as pessoas elas usassem a sua mente, começassem a pensar, e também falando sobre esse embate da luz contra a escuridão. Como eu já adiantei aqui para vocês, ele é o mais forte dentre os 13 abandonados. Ele é um dos grandes e maiores canalizadores aí de toda a história. Disse que ele ficou ali em nível de poder junto ao Lews Therin. Ele e o Lews Therin, eles tinham uma conexão muito forte, eles eram amigos, e o Ishamael e a Lanfear são os que têm mais proximidade ali com o Lews Therin. É tanto que nesse último episódio da segunda temporada, a gente vê lá o momento em que o Lews Therin ele tá aprisionando o Ishamael junto com os Asha'man. O Ishamael ele recebeu o nome de Traidor da Esperança porque ele realizou uma comitiva com as forças da luz para que ele pudesse se revelar aí um dos grandes generais e uma das pessoas que passou para o lado das trevas. Além disso, existem algumas teorias de que ele foi o primeiro dentre todos os abandonados a passar para o lado das sombras, e fica meio que aquele impasse se foi realmente ele ou se foi a Lanfear, mas a maioria dos relatos eles falam que foi de fato ali o Ishamael, que ele já foi o primeiro e foi um dos grandes nomes a passar para o lado da escuridão já nos primeiros dias. Das teorias sobre o padrão da Roda do Tempo, uma delas fala que a alma do Ishamael ela está sempre atrelada à alma do dragão. E isso faz com que as duas almas girem de uma única forma dentro da roda, fazendo com que sempre que o dragão ele renasce, o Ishamael ele consegue voltar. Das teorias também que o Ishamael ele relata, ele fala que a luz ela pode diversas vezes vencer a escuridão, e por conta disso, isso faz com que a escuridão ela esteja sempre voltando. Enquanto a luz ela for vencendo, sempre vai haver a escuridão para que ela fique voltando nesse loop infinito. E se a escuridão ela vencer uma vez, esse ciclo se encerra porque a escuridão ela toma de conta e o padrão ele é quebrado e faz com que a escuridão ela de fato se concretize e não vai mais ter esse embate acontecendo de anos em anos entre luz e escuridão. O Ishamael ele foi aprisionado pelo Lews Therin, e existem algumas teorias que relatam que ele não foi totalmente aprisionado. Isso porque o Ishamael, de tempos em tempos, ele conseguia meio que sair, não totalmente da prisão, mas ele conseguia sair de forma parcial, a ponto de assombrar e atormentar até mesmo o Lews Therin. Inclusive, existe ali um momento da vida do Lews Therin bem complicado, que o Ishamael ele aparece na vida dele para atormentá-lo. E é meio que uma verdade, porque assim, é o que a gente consegue ver, que ele consegue sair para conseguir recrutar ali algumas pessoas para o lado das sombras, que é o que a gente viu ali ele fazendo com o Padanfain, e aí tem diversos amigos das sombras que ele vai recrutando antes mesmo de sair. Na série a gente acompanhou também que ele entrava lá pelo mundo dos sonhos e atormentava o Randy, o Mat e o Perrin. E aí ele tenta realizar uma conexão ali com o Randy
para tentar trazer o dragão renascido para o lado dele. Inclusive, a partir do momento que ele começa a ver que o dragão ele renasceu, ele tem informações ali privilegiadas, ele começa a fazer tentativas para que o dragão passe para o lado das sombras antes mesmo dele já escolher a luz. E aí são tentativas meias falhas que a gente acompanha. E como eu já falei em alguns outros vídeos, a gente teria aí 3 grandes embates. Na verdade, nos livros a gente tem 3 grandes embates do Randy com o Ishamael. O primeiro deles é no Olho do Mundo, onde a gente acompanhou ali na primeira temporada. E aí a gente vê que é naquele momento que o Ishamael ele consegue se libertar. E o segundo seria em Falme, e a gente teria um terceiro. A série ela meio que abreviou, então a gente já teve somente ali 2 embates, que nesse segundo embate que aconteceu em Falme, na verdade não foi bem um embate assim, né? Porque nos livros a gente teria uma batalha nos céus do Randy com o Ishamael, que causaria aí grandes fetiches, que isso? Que causaria grandes rupturas no mundo, seria uma coisa tremenda para a gente poder assistir. O Randy atingiria ali o Ishamael, adiantou-se e a gente já teve como se fosse 2 batalhas naquela batalha que aconteceu, onde o Randy ele conseguiu ali acabar já com o Ishamael, acertando ele no coração. E aí é disso que eu quero falar com vocês. O Ishamael, de fato, ele morreu. O que aconteceu ali naquela cena? Já adianto para vocês, o Ishamael, ele morreu, sim, naquele momento. Mas ele vai reencarnar, ele vai voltar, ele vai ressuscitar. O que aconteceu naquela cena, que é um dos grandes motivos de revolta de quem lê os livros? Haveria uma batalha nos céus entre o Randy e o Ishamael, que não aconteceu, que seria uma batalha assim fantástica, é um dos momentos mais aguardados aí dos livros. E infelizmente a gente não teve isso. A gente teve um momento em que a Gwen, ela meio que tomou o grande protagonismo ali na cena, onde ela tomou a frente e ela ficou ali tomando todos os tiros de poder que o Ishamael ele estava jogando e defendendo, e de fato ali ela foi a maior sim personagem pelo que a gente viu. Mas na verdade o que deveria acontecer era uma batalha entre o Randy e o Ishamael, uma batalha de verdade, finalmente, e não só aquela finalização do Randy no Ishamael. Ah, mas o Ishamael ele é mais fraco, porque a Anfeia consegue fazer muito mais coisas, eu não acho que vai seguir os livros. Então o que aconteceu ali? A gente precisa levar em consideração que o Ishamael ele tinha acabado de libertar 6 abandonados, e para que isso aconteça é preciso realizar um ritual que exige muita força, porque você vai trazer uma grande força, que é um abandonado, trazer alguém de volta ali, quebrar os selos. Então ele estava sim já enfraquecido, ele não estava com a totalização do poder ali dele. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que o Ishamael ele tá meio cansado desse ciclo infinito dele ficar indo e voltando, essa batalha dele que não finaliza. É tanto que se você prestar muita atenção ali quando o Randy atinge ele, a gente consegue ver ele feliz, porque naquele momento ele acha que ele tá finalmente liberto desse padrão de ficar indo e voltando. Inclusive o Randy pergunta pra ele tá todo feliz lá, e aí o Randy pergunta pra ele o que ele tá vendo, e aí ele fala nada, e a gente consegue ver nas emoções dele que ele tá feliz ali por finalmente estar liberto. E a escuridão, o grande Shaitan, pega e usa da ressurreição para ele poder retornar como uma forma de punição, já que ele percebe que o Ishamael ele queria de fato morrer. Então ele vai reencarnar, ele vai vir em um outro corpo e também já vai vir com outro nome, que aí a gente vai conhecer meio que um novo personagem, só que com as lacunas do Ishamael. Ele vai retornar com o nome de Moridin, que significa morte na antiga língua. O seu novo corpo é considerado um corpo mais bonito, mais jovem, inclusive ele é descrito ali pela Moghedien como um rapaz ali tão bonito, de 20 e poucos anos, que faria ali até com que a Graendral se apaixonasse por ele, se não fosse pelo tamanho ali da mandíbula do Moridin. O Moridin inicialmente ele vai ter uma personalidade que vai lembrar pra gente muito o Ishamael, mas ao longo dos tempos essa personalidade ela vai se refinando e ela acaba mudando e tendo ali uma personalidade mais própria dele mesmo. Ele inicialmente vai voltar observando ali os grandes feitos que o Samael e a Graendral vão estar fazendo, tomando terras, atingindo, realizando ataques, se vanglorificando ali porque acham que o Ishamael ele morreu, principalmente o Samael, porque ele faz meio que um acordo ali com o Randy,
para que ele torne-se ali o Nightbliss, que para quem não lembra, o Nightbliss significa o escolhido dentre todos os escolhidos, que aí é o grande general, o mais forte dentre todos os abandonados. Só que o Moridin ele já vai voltar ali como de fato o Nightbliss, ele volta a ser o escolhido, e talvez ali com um pouco mais de poder do que o Ishamael ele tinha, com acesso mais liberto ao poder do que o Ishamael. Outro ponto crucial para a gente observar é que o Moridin ele vai ter uma conexão mais forte e ele vai estar meio que interligado ao Randy. Então eles vão ter diversos momentos ali que eles vão estar conectados uns aos outros, como se as almas deles estivessem meio que conectadas ali, de certa forma, o que lembra muito ali o que acontece ali com a alma do Harry com o Voldemort. E aí ele vai ficar meio que de stand-by ali, escondido, observando, até que finalmente ele vai realizar uma reunião e aí ele vai se apresentar para todos os abandonados, e o Randy inclusive vai ter ele nos sonhos dele, assim, meio que perturbando, até que ele vai finalmente perceber que o Moridin na verdade é o Ishamael. Então sim, o Ishamael ele morreu, assim, entre aspas, ele de fato acabou ali, mas a gente vai ver ele retornando e vamos ver mais dele nas próximas temporadas. Vai voltar assim, talvez ainda pior do que o Ishamael. Inclusive, uma coisa decepcionante é porque na série a gente não teve a apresentação tão profunda do Ishamael como a gente viu aí da Lanfear, onde a gente viu muito mais sobre ela, viu como ela é, muita gente se apaixonou por ela. Já o Ishamael não, ele ficou um personagem mais escondido, a gente não viu muito dele e nem vai mais ver sobre ele em si, porque a partir de agora a gente vai conhecer somente Moridin. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque é muito importante, ajuda a crescer. Me acompanhe nos meus outros canais, porque eu estou sempre falando sobre a Roda do Tempo, estou postando notícias por lá também. Então já convido você a ir me conhecer, me acompanhar por lá. Deixa aqui alguma sugestão de vídeo que você tenha, pode deixar aqui nos comentários. Também comenta aqui pra mim se você já sabia, o que você achou disso, se você tá ansioso para conhecer o Moridin, o que você tá esperando aí dessa próxima temporada, se você quer que eu fale sobre os outros abandonados também, deixa aqui nos comentários. Muitíssimo obrigado se você acompanha o canal, tô muito feliz com os resultados, tô muito feliz com tudo isso. Então é isso, até um próximo vídeo, tchau, tchau.